Deus curou tudo, jovem liberto de radiculopatia, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde morávamos. O culto havia terminado, e como de costume, os irmãos se despediam com apertos de mão e palavras de ânimo. Meu filho, Lucas, então com 22 anos, estava ali sorrindo, conversando com os jovens da congregação. Ninguém imaginava que em poucas semanas nossa vida seria virada de cabeça para baixo por uma dor que parecia não ter fim. Tudo começou com um leve incômodo nas costas. Lucas trabalhava como auxiliar de escritório, passava horas sentado, e às vezes reclamava de uma dorzinha na região lombar. No início não demos muita importância. É só cansaço, filho. Toma um remédio para a dor e descansa, eu dizia. Mas os dias foram passando e a dor não melhorava. Pelo contrário, foi piorando. Até que uma manhã, Lucas acordou com uma dor tão forte que mal conseguia se levantar da cama. Era como se uma faca estivesse cravada em suas costas, irradiando para a perna direita. Cada movimento era uma tortura. Levamos ele ao médico, que depois de exames e mais exames, deu o diagnóstico: radiculopatia lombosacra, uma compressão nos nervos da coluna que causava dor intensa, formigamento e fraqueza na perna. O médico explicou que poderia ser por hérnia de disco, desalinhamento ou até inflamação, mas que o tratamento seria longo, fisioterapia, remédios fortes, se não melhorasse, cirurgia. Lucas ouviu tudo em silêncio, mas eu vi o medo em seus olhos. Ele era jovem, cheio de sonhos, e de repente se via diante de uma enfermidade que poderia limitar sua vida para sempre. As semanas que se seguiram foram das mais difíceis que já passamos. Lucas não conseguia mais trabalhar. Ficar sentado por muito tempo era impossível, e até andar se tornou um martírio. Ele mancava, apoiando-se nas paredes ou em móveis para não cair. Às vezes a dor era tão forte que ele se deitava no chão, chorando, sem forças nem para se levantar. Eu e minha esposa nos alternávamos para cuidar dele, compressas quentes, massagens, remédios na hora certa. Mas nada parecia adiantar. A dor persistia e com ela, uma angústia que nos consumia. Uma noite, depois de mais um dia de sofrimento, Lucas se sentou na cama e disse, com a voz embargada: "Pai, eu não aguento mais. Não é só a dor física, é como se minha fé estivesse sendo testada. Por que Deus permite isso? Será que eu fiz algo errado?" Aquelas palavras me partiram o coração. Eu me ajoelhei ao lado dele, coloquei a mão em seu ombro e disse: "Filho, Deus não nos abandona. Ele sabe do nosso sofrimento e tem um propósito nisso tudo. Vamos orar juntos e pedir que Ele nos mostre o caminho." E ali, naquele quarto escuro, começamos a clamar ao Senhor: "Pai Celestial, nós estamos aqui, quebrantados, pedindo a Tua misericórdia. Tu conheces a dor do nosso filho, Tu sabes como ele está sofrendo. Não estamos pedindo por merecimento, mas pela Tua graça. Se for da Tua vontade, cura-o, Senhor. Mas se não for, dá-nos forças para suportar. Não nos deixes desanimar, aumenta a nossa fé." Lucas chorava enquanto orava, e eu também. Era uma dor que ia além do físico, era uma batalha espiritual. Os dias seguintes foram de muita oração. Todos os irmãos da congregação foram avisados, e a notícia se espalhou. Em cada culto, em cada reunião de oração, Lucas era lembrado. Os irmãos mais velhos se aproximavam, colocavam as mãos sobre ele e oravam com fé. "Senhor, Tu és o mesmo Deus que curou os enfermos nos tempos antigos. Tu não mudaste. Olha para este jovem que Te serve de coração. Liberta-o desta dor em nome de Jesus." As palavras eram simples, mas cheias de convicção. E Lucas, mesmo com dor, ia a cada culto, mesmo que fosse só para ficar sentado em um banco, ouvindo os cânticos e as orações. Mas a cura não veio de imediato. Pelo contrário, a dor parecia piorar. Houve noites em que Lucas não conseguia dormir, virando-se na cama, gemendo de dor. Eu me lembro de uma madrugada em que ele me chamou: "Pai, eu não aguento mais. Parece que Deus não está ouvindo." Aquela frase me doeu profundamente. Mas eu respondi: "Filho, Deus ouve sim." Às vezes, o silêncio dele é justamente para que a gente aprenda a confiar mais. Não é porque a dor não passou que ele não está agindo. Talvez ele esteja preparando algo maior do que a gente imagina. E foi assim, entre lágrimas e orações, que continuamos buscando a Deus. Lucas começou a ler a Bíblia com mais frequência, especialmente os Salmos. Ele se apegou às palavras de Davi, que também clamou a Deus em meio ao sofrimento. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", ele repetia para si mesmo. E mesmo quando a dor apertava, ele tentava louvar a Deus, mesmo que fosse com a voz trêmula. Até que chegou o dia em que o médico marcou uma ressonância magnética para avaliar melhor o caso. O exame confirmou: a compressão no nervo era grave, e a hérnia de disco estava pressionando a raiz nervosa.
O médico foi franco: a cirurgia é a única saída. Se não operar, a dor vai piorar, e ele pode até perder os movimentos da perna. Aquelas palavras foram como um golpe. Cirurgia? Era algo que temíamos. Mas o médico deixou claro: não havia outra opção. Saímos do consultório em silêncio. Lucas olhava para o chão, e eu sentia um nó na garganta. Mas quando chegamos em casa, minha esposa nos chamou: vamos orar mais uma vez. Deus é maior que qualquer diagnóstico. E ali na sala nos ajoelhamos novamente. Desta vez a oração foi diferente. Não era mais um pedido desesperado, mas uma entrega. Senhor, se a tua vontade é que ele passe pela cirurgia, dá força para ele e para os médicos. Mas se tu quiseres, podes curá-lo agora mesmo, sem necessidade de cortes ou remédios. Nós confiamos em ti. Naquela noite, Lucas teve um sonho. Ele me contou no dia seguinte com os olhos brilhando: Pai, sonhei que estava em um lugar muito claro, e uma voz disse: não temas, porque eu estou contigo. A tua cura já está feita. Aquelas palavras o encheram de esperança. Ele acordou com uma paz que não sentia há meses. E embora a dor ainda estivesse lá, algo dentro dele havia mudado. No domingo seguinte, durante o culto, o irmão que presidia fez um chamado especial para a oração pelos enfermos. Lucas se levantou, apoiado em mim, e foi até a frente. Os irmãos o cercaram, colocaram as mãos sobre ele e começaram a orar com fé. Um dos irmãos mais idosos, homem de muita experiência na fé, disse com voz firme: irmãos, vamos clamar a Deus com fé. Não vamos pedir, vamos determinar, em nome de Jesus, que esta dor saia agora mesmo do corpo do nosso irmão. E ali, com lágrimas nos olhos, todos repetiram: em nome de Jesus, seja curado. No instante seguinte, algo extraordinário aconteceu. Lucas sentiu como se uma corrente elétrica percorresse suas costas, da coluna até a perna. Ele deu um pequeno grito, e então, a dor sumiu. Simplesmente desapareceu. Ele se endireitou sem precisar de apoio e começou a andar pela sala. Os irmãos olhavam boquiabertos. Alguns choravam, outros louvavam a Deus em voz alta. Lucas, com os olhos cheios de lágrimas, disse: glória a Deus. A dor foi embora. Eu estou curado. O médico não acreditou quando Lucas foi ao consultório na semana seguinte, andando normalmente, sem nenhuma queixa. Ele pediu novos exames, achando que poderia ser um alívio temporário. Mas os resultados mostraram que a inflamação havia desaparecido, e a hérnia, que antes comprimia o nervo, estava reduzida a quase nada. O médico, surpreso, só conseguiu dizer: isso não tem explicação médica. Deve ter sido um milagre. E foi mesmo. Um milagre que não veio no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Um milagre que não veio sem dor, sem lágrimas, sem provas de fé. Mas veio. E veio para nos ensinar que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele ouve as nossas orações, mesmo quando achamos que Ele está em silêncio. Ele conhece o nosso sofrimento e no momento certo, age com poder. Hoje, Lucas está completamente curado. Ele volta a trabalhar, a correr, a viver sem dor. Mas mais do que a cura física, ele ganhou algo muito maior, uma fé inabalável. Ele agora testemunha para outros jovens na congregação, contando como Deus o livrou daquela enfermidade. E sempre que alguém passa por uma prova, ele diz: não desanime. Deus não nos abandona. Ele tem um propósito em tudo. Quanto a mim e a minha esposa, aprendemos que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está conosco em meio a eles. Não importam os diagnósticos, não importam as dores, não importa o que os homens digam. O que importa é que servimos a um Deus que cura, que libera, que restaura. E por isso, hoje, com o coração transbordando de gratidão, nós só temos uma coisa a dizer: a Deus toda a glória, honra e louvor pelo que Ele fez na vida do nosso filho. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de muitos, para que saibam que mesmo nas maiores batalhas, Deus está presente e Ele cura. Amém. A história de Lucas não terminou ali. Porque quando Deus opera um milagre, Ele não faz só pela pessoa, mas para que muitos outros sejam alcançados. E foi assim que depois da sua cura, as coisas começaram a mudar não só na vida dele, mas na vida de toda a congregação. Lucas era um jovem como tantos outros, trabalhador, responsável, mas que, como muitos, às vezes se deixava abalar pelas preocupações do mundo. Antes da doença ele orava, mas não com aquela intensidade de quem sabe que só Deus pode mudar o impossível. Depois que as dores começaram, ele aprendeu a clamar. E não foi um clamor qualquer, foi aquele choro que vem do fundo da alma, quando a gente não tem mais forças, mas ainda assim confia. Ele conta que nas noites mais difíceis, quando a dor parecia insuportável, ele se ajoelhava ao lado da cama e dizia: Senhor, eu não aguento mais. Mas se o Senhor quiser que eu passe por isso, me dá força. Se for da tua vontade, me cura.
Mas se não for, que a tua vontade seja feita. E nessas horas, mesmo com lágrimas nos olhos, ele sentia uma paz que não vinha dele, mas do Espírito Santo. Era como se Deus mesmo o abraçasse e dissesse: filho, eu estou aqui. E não foi só ele que aprendeu a orar assim. Sua mãe, que já era uma mulher de muita fé, viu sua própria vida de oração se aprofundar. Ela conta que enquanto Lucas estava no auge da dor, ela passava horas em jejum, só tomando água, e orando com as escrituras abertas na mesa. Um dia, enquanto lia o Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ela sentiu o Espírito Santo confirmar em seu coração: ele vai sarar. Não era uma voz audível, mas uma certeza tão forte que ela não teve dúvida, Deus já tinha ouvido. E foi nessa fé que ela e o marido, mesmo com o coração apertado, continuaram a incentivar o filho. Nunca deixaram de levar Lucas aos cultos, mesmo quando ele mal conseguia andar. Às vezes, ele ia apoiado no irmão ou no pai, mas ia. Porque eles sabiam que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, ali está ele no meio deles. E se Jesus estava ali, a cura também estaria. Um domingo, durante o culto de oração, o irmão que presidia pediu que todos que estavam passando por provas se levantassem para serem ungidos. Lucas, com dificuldade, se levantou. Quando o irmão impôs as mãos sobre ele e orou, Lucas sentiu algo diferente. Uma corrente de calor percorreu suas costas, justo onde a dor era mais forte. Ele não disse nada na hora, mas quando chegou em casa percebeu que a dor tinha diminuído. Não tinha sumido ainda, mas era como se algo tivesse mudado. Nos dias seguintes, ele continuou orando e jejuando. E então, numa manhã, ao acordar, ele tentou se mover como fazia antes e não sentiu dor. No começo, achou que era imaginação. Mas quando se levantou, andou, se abaixou e não sentiu nada, ele caiu de joelhos e chorou. Não de dor, mas de gratidão. Ele sabia, Deus o tinha curado. Mas a história não para por aí. Porque Deus não cura só para a pessoa ficar bem. Ele cura para que muitos vejam e creiam. E foi o que aconteceu. Lucas começou a dar seu testemunho nas reuniões de jovens. Ele não falava com palavras bonitas ou discursos preparados. Ele falava do coração. Contava como era a dor, como era a angústia, como às vezes ele pensava que não ia aguentar. Mas também contava como Deus nunca o abandonou. Como, mesmo nos momentos mais escuros, ele sentia a presença do Senhor. E os jovens ouviram. Alguns deles estavam passando por provas, doenças na família, desemprego, lutas espirituais. E quando ouviam Lucas, viam que não estavam sozinhos. Que Deus que curou Lucas também podia curá-los. Não necessariamente da mesma forma, não no mesmo tempo, mas do jeito que fosse melhor para cada um. Um desses jovens era o Mateus, que há meses lutava contra uma depressão profunda. Ele orava, mas parecia que suas orações não subiam além do teto. Até que depois de ouvir Lucas, ele se aproximou dele e disse: irmão, eu também estou passando por uma prova. Não é física como a sua, mas é uma dor que eu não consigo explicar. Você acha que Deus pode me curar também? Lucas não hesitou. Colocou a mão no ombro dele e disse: Deus não faz acepção de pessoas. Se ele curou um aleijado na Porta Formosa, se ele abriu os olhos de um cego, se ele ressuscitou Lázaro, ele pode te curar também. Não desista. Continue orando. Deus ouve. Mateus começou a frequentar mais os cultos. Começou a jejuar. E aos poucos, aquela nuvem escura que pairava sobre ele foi se dissipando. Não foi de um dia para o outro, mas foi. Porque Deus não desampara os seus. Enquanto isso, a família de Lucas continuou a ver a mão de Deus em suas vidas. O pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, começou a dar testemunhos também. Ele contava como, no começo, ele até duvidou um pouco, não da existência de Deus, mas se aquele problema teria mesmo solução. Mas Deus, em sua misericórdia, não só curou seu filho como também fortaleceu a fé dele. Ele dizia: às vezes a gente acha que sabe o que é melhor, mas Deus sabe. Ele permitiu que Lucas passasse por isso não para o mal, mas para o bem, para que ele crescesse na fé, para que outros crescessem também. E hoje, quando vejo meu filho saudável trabalhando, servindo a Deus, eu só tenho uma coisa a dizer: valeu a pena. Cada lágrima, cada noite de oração, cada momento de dúvida, tudo valeu a pena. E a mãe? Ela não para de agradecer. Toda vez que vê Lucas correndo, brincando com os sobrinhos, trabalhando sem reclamações, ela levanta as mãos e diz: glória a Deus. O Senhor é bom. Ela conta que às vezes, quando está sozinha em casa, ela se ajoelha e agradece de novo. Porque a gratidão não pode ser só por um dia. Tem que ser todos os dias. Porque a cura de Lucas não foi só um fato isolado. Foi um sinal de que Deus está vivo, que Ele ouve, que Ele age. E que mesmo quando a gente não entende, Ele está trabalhando.
Hoje, quando alguém na congregação passa por uma prova de saúde, as pessoas lembram de Lucas, não como um caso excepcional, mas como uma prova de que Deus ainda faz milagres. E não são milagres barulhentos com trombetas e holofotes. São milagres quietos, no dia a dia de quem confia nele. Tem a irmã Clara, que há anos sofria com enxaquecas tão fortes que às vezes não conseguia sair de casa. Depois de ouvir o testemunho de Lucas, ela e as irmãs da congregação começaram a orar especificamente por ela. Não foi imediato, mas as dores foram diminuindo. Hoje, ela quase não tem mais crises. E quando tem, ela ora e sente alívio. Tem o irmão Paulo, que tinha problemas sérios de coluna e já tinha sido avisado que poderia ficar paralisado. Os médicos disseram que a única solução era uma cirurgia de alto risco. Mas ele e a família se apegaram a Deus. Oraram, jejuaram e os irmãos ungiram ele com óleo. Hoje, ele anda normalmente. Os exames mostram melhora. Os médicos não explicam, mas ele sabe, foi Deus. E assim vai. Uma cura depois da outra. Não porque a gente mereça, não porque a gente é melhor que ninguém, mas porque Deus é misericordioso, porque Ele vê o nosso sofrimento e tem compaixão, porque Ele prometeu que nunca nos deixaria. E é por isso que toda vez que alguém na congregação passa por uma prova, a primeira coisa que fazemos é nos ajoelhar, porque sabemos que a batalha não é nossa, é do Senhor. E se ele já venceu a morte, que doença, que dor, que prova pode resistir a ele? Lucas hoje é um jovem diferente. Não só porque está curado, mas porque entendeu que a vida não é nossa, é de Deus. E que tudo o que passamos, as dores, as alegrias, as lutas, tudo tem um propósito. Ele agora ajuda outros jovens a entenderem isso também. Ele diz: antes eu pensava que ser cristão era só não fazer coisas erradas. Mas agora eu sei que é muito mais. É confiar em Deus quando tudo parece ruim. É agradecer mesmo quando a gente não vê a saída. É saber que no final, Ele vai nos levar para casa e lá não vai ter mais dor, mais choro, mais prova. Só alegria eterna. E é isso que nos sustenta. Não a esperança de que tudo vai ser fácil aqui, mas a certeza de que no final vamos estar com Ele. E que enquanto estivermos aqui, Ele não nos deixa sozinhos. Por isso, quando a gente olha para trás e vê tudo que Deus já fez, na vida de Lucas, na nossa, na de tantos irmãos, a gente só pode dizer uma coisa: Senhor, obrigado. Obrigado por cada lágrima que enxugaste, por cada dor que aliviaste, por cada noite que nos sustentaste. Obrigado por ser nosso Pai, nosso médico, nosso consolador. E obrigado por, mesmo quando a gente duvida, o Senhor nunca duvidar de nós. Que este testemunho não seja só uma história bonita, mas um chamado para todos nós. Um chamado para confiar mais, para orar mais, para crer que não importa o tamanho da prova, Deus é maior. E que assim como Ele curou Lucas, Ele pode curar a você também. Não no nosso tempo, mas no seu. Não do nosso jeito, mas do jeito dele. Porque no final, o que importa não é como ou quando, mas que Ele é fiel. E isso, irmãos, é tudo o que precisamos saber. Amém.